Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fim dos tempos, claro, porque não, é o assunto favorito aqui do canal, pelo menos meu. Eu amo falar sobre isso, mas hoje, mais precisamente, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do armazenar alimentos. A gente sabe que de uns tempos pra cá, a linha pós-tribulacionista, que é a linha que eu sigo aqui no canal, nós acreditamos que o Senhor só vem no final da grande tribulação. E isso foi muito bom, gente. Muitas pessoas abriram muito entendimento de uns tempos pra cá. Mas, ao mesmo tempo, com isso, gerou pessoas muito ansiosas com o fim dos tempos. Perdão o barulho, tá, gente? Com o fim dos tempos, pessoas que ficam preocupadas se vão passar fome, se vão passar necessidade. Umas querem ir para o meio do mato, outras vão para lugares mais isolados, umas querem armazenar alimentos. E aí, o que a gente faz? O que será que a Bíblia nos diz a respeito disso? Eu vou dar uma visão bíblica para vocês acerca de armazenar ou estocar alimentos e dizer para vocês se isso é pecado ou não, se Deus se agrada que a gente faça isso. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Bora pro vídeo que eu tô super ansiosa! E aí, gente, para começar esse vídeo, o que você acha? Será que é certo armazenar alimentos em casa? Estocar um monte de alimentos? Ou será que é errado? Se você tem condições para fazer isso, será que Deus se agrada disso? Será que Deus se desagrada quando vê as pessoas fazendo isso? Já de antemão eu quero dar a minha opinião aqui. Eu penso que talvez. Nós vamos falar um pouco sobre os requisitos que você deve ter. Sim, requisitos para armazenar alimentos dentro da sua casa. Mas antes de eu dar a minha opinião, que eu vou dar no final desse vídeo, eu queria ler em Êxodo com vocês, no capítulo 16 e no versículo 15 até o 20. Agora deixa esse caminhão passar porque tá difícil. Passar do caminhão, vamos continuar lendo. Êxodo 16, do versículo 15 até o 20. Prestem atenção nessa mensagem incrível que tem nesse texto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros o que é isso. Nesse contexto, gente, o povo de Israel ele estava murmurando, eles estavam todos murmurando porque eles estavam com fome e estavam se recordando das maravilhas que eles tinham no Egito para comer. Que eles comiam bem e que, tipo, pra que o Senhor nos trouxe pra cá? Pra sofrer, pra morrer? Será? E aí eles começaram a reclamar no ouvido de Moisés. E o que aconteceu? O Senhor lhes enviou o pão dos anjos, como vai dizer lá em Salmos, né? O maná que caía do céu. Esse é o contexto que nós estamos lendo. Quando eles viram aquilo, começaram a se perguntar uns aos outros, o que é isso? Imagina você acordar de manhã e ter, tipo, um monte de negocinho branco no chão pra você recolher e comer. Eles não sabiam nem que era pra comer, eu acho, né? Enfim, eles se perguntaram, o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolhe o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Uma coisa muito interessante. Qual foi a ordem que Moisés deu para eles? Vocês não devem guardar para a manhã seguinte. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava exercitando a confiança do povo nele. Deus precisava que eles tivessem confiança. Porque o Senhor fez cair uma vez, por que não vai sustentar eles todos os dias? Mas o povo não acreditou muito que poderia acontecer aquele milagre todos os dias. Então eles ficaram inseguros e alguns deles guardaram os jarros para o outro dia, porque eles ficaram com medo de Deus não dar o pão no outro dia também. E aí, muito incrível como Deus age, como ele passa mensagens através de coisas passadas que já aconteceram pra gente no futuro. A gente sabe que o contexto de sair do Egito, sabe, ir para o deserto, é um contexto apocalíptico. Porque é isso que o Senhor vai fazer na sua igreja no fim dos tempos. Que eu acredito que nós estamos muito próximos de acontecer.
A gente sabe que o Senhor ele vai conduzir a gente por caminhos seguros quando chegar no fim dos tempos. Ele vai reunir a sua igreja, ele vai guardar a sua igreja no deserto, pelo menos parte dela, assim como aconteceu com o povo de Israel, quando estava saindo do Egito, foram para o deserto e o Senhor os guardou. Vocês se lembram que Faraó quis ainda os alcançar, né, na travessia do Mar Vermelho, mas o povo de Israel chegou primeiro do outro lado e as águas inundaram tudo aquilo ali, voltaram para o lugar e todos os carros de Faraó, os cavalos morreram afogados. O Senhor nunca deixou que nenhum mal chegasse ali ao povo de Israel, por mais que o povo de Israel só reclamasse da vida, só visse a parte ruim, não visse a parte boa, que eles foram libertos da escravidão, mas não. Quando eles começaram a passar fome ou necessidades, ou perderam os luxos, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, né? Trazendo para o contexto atual, porque é isso que vai acontecer nos últimos dias, nós vamos perder esses luxos. Sabe, geladeira, micro-ondas? Sabe você abrir a geladeira e pegar alguma coisa para você comer? Talvez você sinta muita falta disso nos dias que vierem a grande tribulação de verdade, a perseguição do anticristo. Mas você deve se lembrar que enquanto estamos aqui ainda somos escravos. Mas vai chegar um tempo em que o Senhor vai nos guardar no deserto e nós vamos ser libertos da escravidão, como nós somos hoje, né? Totalmente escravos. E eles começaram a reclamar daquilo e o Senhor deu o que eles precisavam. O Senhor sempre guardou eles lá. A roupa deles não se desgastava. Não se desgastava, gente. Vocês têm noção do que é isso? Eles andavam com as mesmas roupas e as roupas deles em 40 anos não se desgastavam. Seus chinelos, seus calçados, também acontecia a mesma coisa. O Senhor sempre estava ali, guardando eles com uma coluna de fogo durante a noite para os aquecer, com uma nuvem durante o dia para proteger eles do sol. E a gente tem que pensar que a mesma coisa vai acontecer com a gente também nos últimos dias. E olha só que interessante, o Senhor não deixou que eles guardassem para outro dia. Por que será? Porque Deus, olha o caminhão aí de novo. Porque Deus precisava que eles tivessem confiança no Senhor, de que o Senhor todos os dias garantiria o pão de cada dia deles. E eles guardaram, alguns deles estocaram, e quando eles acordaram na manhã seguinte, estava tudo estragado e com bicho. Como é que pode, né? Contra a lei da física isso, porque não deveria estragar assim tão rápido. Se estragasse, pelo menos ia azedar, e não dar bicho assim tão rapidamente. A gente sabe que o alimento ele demora muito para dar bicho. Mas naquele momento ali, tudo se estragou, porque eles guardaram para outro dia. O que eu quero dizer com isso para vocês? Será que é errado estocar alimento, gente? Vamos lá. Não é errado, depende muito da circunstância. O primeiro requisito aqui para você estocar alimento, se você tem condição para fazer isso, se você tem condição de estocar o teu alimento, financeira, vamos dizer assim, estoca, mas você não pode esquecer de algumas coisas antes disso, que existem pessoas que passam fome e necessidade hoje. Você não precisa esperar a grande tribulação para ver isso acontecer. Hoje mesmo, tem pessoas na sua cidade que estão passando fome, moradores de rua, por exemplo. E eu acho que é pecado sim, quando você tem para dividir com o teu próximo, você fica guardando pro dia da grande tribulação que você nem sabe quando é. E você, de alguma forma, querendo ou não tá confiando no Senhor. Como aconteceu com alguns ali dos israelitas que guardaram o pão pro outro dia. O pão que o Senhor mesmo tinha provido para eles. Então, assim, gente, de coração, o que eu acho? A nossa opinião muda muito, né? Eu tenho até vídeos aí ensinando vocês a fazerem até listinha na geladeira, caso ocorra alguma tragédia ou alguma coisa. E isso até eu acho válido, gente. Até os dias de hoje eu acho isso válido. Procurar saber, em caso de emergência, de acontecer alguma coisa, algum toque de recolher ou alguma mudança climática extrema, você tem ali uma listinha do que você precisa, porque num momento difícil a gente sabe que isso vai acontecer, isso é questão de tempo. Até tudo virar de cabeça para baixo no mundo que nós conhecemos. E num momento assim de conflito, num momento que tiver ali, sabe, todo mundo à flor da pele, ninguém vai lembrar de que precisa, principalmente quem tem criança, o que precisa pegar, se tiver que evacuar rápido da casa, o que fazer. Então é legal você ter uma listinha até para você ficar mais organizado. Mas na questão do estocar alimentos, você pode estocar, eu não vejo como um pecado desde que você atenda a esse requisito. Antes de estocar, você ajude o teu próximo que está precisando e com fome agora. Sabe? Porque senão, gente, se a gente estoca alimento pra gente na nossa casa, vendo o nosso irmão passando necessidade, a gente é mais miserável do que ele que não tem comida.
sabe? Essa que é a realidade. A gente se preocupa muito com o nosso umbigo, mas esquece do nosso próximo, que agora, nesse momento, está passando dificuldade e fome. Eu sigo um pastor chamado Alan Capriles, e eu gosto muito, inclusive até me inscrevi há um ano atrás no projeto Quero Congregar dele. E me inscrevi aqui para minha cidade. Até hoje ainda não chegou, se não me engano, o projeto Quero Congregar aqui. Mas eu acho ele um pastor incrível também, alguém que eu admiro demais. E ele ensina até a estocar alimentos e tal, mas eu acho legal que a abordagem dele é um pouco diferente. Ele ensina a você guardar, mas que quando chegar o dia difícil, você deve dividir com seus irmãos. O motivo de você estocar não deve ser só o seu umbigo, mas também ajudar o teu próximo, sabe? Ajudar as pessoas que vão também estar em necessidade, você poder acolher essas pessoas com um pouco de alimento, pelo menos. Sabe, nesse sentido eu não acho errado, mas aí é que vem a pergunta, será que você vai ajudar quando chegar o momento? Será que a gente vai confiar no Senhor, que o Senhor vai mandar o maná cair do céu pra gente também nos últimos dias? Será que o Senhor não queria falar nada através dessa passagem pra gente? Lembra do que o livro de Eclesiastes, se não me engano, vai dizer, não há nada de novo debaixo do céu. Então, gente, isso é muito verdade. Tudo que já aconteceu um dia vai voltar a acontecer. Sabe a fornalha de fogo ardente? Que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados porque não quiseram seguir a estátua? Sabe Daniel, que foi jogado lá na cova dos leões porque ele se recusou a deixar de orar ao Deus vivo 3 vezes ao dia? Sabe, tudo isso vai voltar a acontecer, mas de uma maneira muito pior, porque vai ser mundial, na grande tribulação. Ou pelo menos a maioria dos países vai participar disso. E a adoração vai ser ao anticristo. E nós vamos precisar estar unidos. E eu acredito sinceramente que todo alimento que a gente juntar agora não vai valer de nada. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas Noé armazenou comida. Ele armazenou para ele e para os animais. Porque os animais precisavam comer também. Sabe, mas o Senhor sustentou eles ali durante 40 dias. E isso eu acho que é uma coisa impossível. Não tinha como ele armazenar comida para 40 dias dentro daquele barco, com tantos animais para comer. Mas o Senhor com certeza fez multiplicar aquela comida, sabe? Então pense nisso, se você vai armazenar, você tem que preencher esses pré-requisitos para que não seja pecado e que a ira de Deus não caia sobre a sua vida. A primeira coisa é que se você tem condição financeira para estocar alimentos, você também precisa ter condição financeira para ajudar o teu próximo. Porque se você está armazenando, e você vê o teu próximo passando dificuldade ou fome, por exemplo, lá na igreja tem muitas pessoas que passam necessidade. Então, se eu armazeno na minha casa e tem um monte de comida e deixo estragando aqui em casa, e não ajudo o meu próximo, lê um pouquinho o livro de Tiago, que você vai entender muito bem o que eu tô falando. O livro de Tiago é maravilhoso para isso. Então, vai fazer com que a gente ame muito mais o nosso próximo e pense muito mais no nosso próximo. Então, se você armazena para você, mas não ajuda o teu próximo, isso sim é pecado. Agora, você ajuda o seu próximo, você se preocupa com o seu próximo, você tá também doando pro seu próximo, mas você também quer armazenar um pouco para você, eu não vejo problema. Mas eu acho também um pouco desnecessário a questão de armazenar comida, porque a gente não sabe que situação a gente vai enfrentar no futuro, gente. Então, qual é a minha dica? Minha dica para vocês. Gente, vamos confiar no Senhor. Assim como o povo de Israel também precisou confiar. Eles não tinham outra solução a não ser confiar. Era confiar ou confiar. Então, a dica que eu dou para vocês hoje é que vocês confiem no Senhor. Porque assim como ele fez lá com Israel, durante 40 anos ali no Egito, Deus guardou eles, Deus protegeu eles, até se preocupava com a pele deles no sol, cara. Então, imagina, olha, é esse Deus que nós servimos. Então, para que a gente vai se preocupar com isso? Você que tem medo da grande tribulação, você que fica inquieto, não dorme à noite, calma. Olha esse exemplo, o Senhor cuidou de todas as coisas. E até codornas, mais à frente você vai ver, que eles comeram, porque eles reclamaram que eles não tinham carne para comer. Então o Senhor se importou com isso e mandou carne para eles comerem, tanto que eles enjoaram de tanto comer carne. Então assim vai ser com a gente também no futuro. Não há nada de novo debaixo do sol. Então é isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu digo, é pecado armazenar alimentos? Depende, tá, gente? Fiquem com essa resposta. Depende. Preenche os requisitos primeiro. E depois você pensa em estocar. Tá bom, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Nós temos vídeos novos toda semana. Não sei bem quantos ao longo da semana, mas temos feito bastante vídeo durante a semana.
Tá bom, gente? É isso. Mais uma vez um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!